Fala galera do canal Consciência, o meu nome é Maria Luísa, eu sou profissional da Educação Física e discente de mestrado aqui da Universidade de Pernambuco. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o sistema respiratório, mais especificamente sobre as trocas gasosas que ocorrem lá nos alvéolos pulmonares. A gente já tem um vídeo que fala sobre o sistema respiratório em geral aqui no canal, que também vale muito a pena que vocês confiram. E para iniciar o assunto de hoje, eu vou começar falando sobre os próprios alvéolos. Os alvéolos pulmonares são as ramificações finais dos bronquíolos. Então, após os brônquios, nas extremidades dos bronquíolos, a gente tem os alvéolos pulmonares. Eles são compostos por células epiteliais e são extremamente elásticos e vascularizados. Eles precisam ser elásticos justamente para a expansão, que ocorre durante a respiração. E essa região é uma das regiões que recebe o maior fluxo sanguíneo do nosso corpo. Eles são quase que totalmente revestidos por capilares sanguíneos. Isso é importante para ter a passagem de gases para as regiões necessárias. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Aqui na imagem, a gente consegue observar cada uma dessas bolinhas é um alvéolo pulmonar, tá? E juntos eles formam essa estrutura que relembra um cacho de uva, que seria o saco alveolar. Percebam também, como eu falei, que eles são quase que totalmente revestidos por capilares sanguíneos. E aqui de uma vista mais interna, a gente consegue observar os poros alveolares. E aqui nos poros, a gente tem a presença do líquido surfactante. Esse líquido é muito importante porque ele diminui a tensão nos alvéolos, porque os alvéolos eles se expandem durante a respiração e depois eles voltam ao seu tamanho normal, E esse líquido surfactante, ele permite que esses alvéolos eles não se fechem totalmente, isso diminui a tensão e também facilita ali que ele se expanda com uma melhor qualidade, de uma forma mais rápida. Falando agora sobre um termo que é importante a gente saber para os próximos assuntos, que é a pressão parcial. Cada gás ele possui uma pressão parcial individual. Mesmo que eles estejam em uma mistura, cada um ele tem a sua própria pressão parcial. E essa pressão ela vai ser modificada de acordo com o ar em que esse gás ele se encontra. A gente tem o ar ambiente, que é o ar antes de ser inspirado, E após esse ar ser inspirado, quando ele entra na nossa cavidade nasal, quando ele entra na nossa boca, ele já começa a ser alterado, ele começa a ser umidificado, a sua temperatura aumenta por conta da temperatura corporal. E aí a gente tem, por exemplo, uma diminuição da pressão em geral, aí há uma maior concentração de oxigênio, uma maior pressão de oxigênio, uma pressão um pouco menor de gás carbônico. E aqui no ar alveolar, que seria o ar, como ele se encontra dentro dos alvéolos, a gente também tem uma modificação, porque há justamente tanto um fluxo grande de oxigênio, vindo dos pulmões, quanto de dióxido de carbono vindo ali da corrente sanguínea. Então, esses gases eles também vão ser influenciados, de acordo com esse meio. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre a pressão parcial e etc., é importante a gente saber como é que esses gases eles se movimentam no nosso corpo. De forma resumida, os gases eles vão se movimentar na respiração por meio de difusão. E aí essa difusão, ela pode ocorrer por conta do diferencial de pressão ou da solubilidade. O diferencial de pressão ele se dá da seguinte forma, Existe uma molécula que em um meio ela possui uma concentração maior e no outro meio ela tem uma concentração menor. E aí esse fato de uma concentração, de um meio estar com concentração maior e no outro menor, ocasiona numa pressão grande e essa pressão ela tende a puxar essa molécula do meio de maior pressão para um meio de menor pressão. E o caso da solubilidade é a capacidade de difusão de algum gás. Então, cada gás ele vai ter uma facilidade maior de
se difundir em algum meio, em algum líquido. Um exemplo que eu posso citar aqui é no próprio sangue, né? O dióxido de carbono, ele possui uma facilidade maior, né? Então, ele tem uma velocidade maior de se difundir no sangue do que o oxigênio. E o oxigênio também, por si só, ele tem uma facilidade maior do que o próprio nitrogênio, que é o que tem uma dificuldade maior dentre esses gases, né? De se difundir no sangue. Tudo isso aqui, né, é referente à velocidade ou à eficácia, né, que esse gás ele vai se difundir, né, em algum meio. Aqui a gente tem um exemplo. Aqui a gente tem a visão, né, do oxigênio no meio externo. A concentração, né, a pressão dele está em 160 milímetros de mercúrio. E aqui dentro do líquido está 0. Então, como eu disse, a pressão aqui vai ser grande. E essa molécula, ela é puxada para o meio interno aqui, onde a concentração está menor. Percebam aqui que nessa imagem do lado, né, o oxigênio ele já começa a estar mais presente aqui no meio interno. E aqui as moléculas, elas começam a se mover de uma forma aleatória. Então, além de ter a passagem para dentro, algumas moléculas também vão para fora. Porém, o fluxo é maior para dentro, para o meio de menor concentração. E aqui, nessa última imagem, a gente já tem um certo equilíbrio que foi encontrado, né, entre a passagem desses gases. Então, há uma passagem igual, tanto de dentro quanto para fora. E é isso que o nosso corpo busca, né? Essa sensação de homeostase, né? Ele está sempre buscando essa sensação de homeostase. Então, por isso também, né, que ocorre essa passagem do meio de maior concentração para um de menor. E aí vai ter em algum momento a desregulação dessa pressão. E aí essa movimentação ela vai aumentar para o meio de menor concentração novamente e assim por diante. Agora que a gente já aprendeu um pouco sobre a movimentação dos gases, a gente vai entender propriamente como é que ocorrem essas trocas, né, nos alvéolos pulmonares. Então, primeiro, a gente consegue observar o ar que a gente inspira. Então, o ar ambiente ele passa aqui pela traqueia e ele chega aqui nos alvéolos, né? E aqui o alveolar, ele se comporta, né, nessa seguinte pressão, né? O oxigênio, ele possui 100 milímetros de mercúrio e o dióxido de carbono, 40 milímetros de mercúrio. Percebam aqui na esquerda que o sangue venoso, é o sangue que ele está vindo, né, para os alvéolos, ele apresenta uma diferença aqui de pressão. O oxigênio, ele possui 40 milímetros de mercúrio, que é menor do que o que está dentro dos alvéolos, e aqui vai acontecer a difusão por diferença, né, de pressão, como eu disse. O meio aqui alveolar, que tem maior pressão, ele vai realizar a passagem de oxigênio para o sangue, que é o meio de menor pressão. Já que o dióxido de carbono, ele se apresenta em maior concentração no sangue e em menor, né, pressão aqui nos alvéolos. E aí vai acontecer o efeito contrário, vai ter a entrada desse dióxido de carbono para os alvéolos, certo? E aí essa é a principal troca gasosa nos alvéolos, como eu disse. Mas para a gente entender o processo todo, a gente vê aqui o sangue arterial, que ele já foi transformado aqui, né? Então, esse sangue arterial, ele apresenta uma maior concentração de oxigênio novamente e uma menor concentração de dióxido de carbono do que tinha, né? Do que veio no sangue venoso. Esse sangue arterial, né, que veio aqui do pulmão dos alvéolos, mais oxigenado, ele vai passar para os nossos tecidos, para as nossas células. E as nossas células, elas realizam o metabolismo celular, né, que seria a criação de energia a partir do ATP. As nossas células, elas precisam de energia para funcionar. E uma das formas, né, que é a criação do ATP, né, como energia, ela ocorre por meio, né, do uso do oxigênio. Então, aqui dentro, as células elas estão precisando de oxigênio, elas estão pobres em oxigênio. E o sangue arterial que chegou oxigenado, né, do pulmão, ele está em maior concentração do que aqui dentro das células. Então, vai haver novamente a movimentação do meio de maior pressão para o de menor pressão.
E aqui dentro dos tecidos há uma maior concentração de dióxido de carbono, porque o dióxido de carbono é um subproduto ali do metabolismo celular. Então, aqui dentro ele está em maior concentração e no meio externo, né, no sangue, ele está em menor concentração. Então, novamente vai ter uma movimentação, só que agora para fora, né, da célula, o dióxido de carbono vai para fora. E aqui o sangue venoso está novamente rico em dióxido de carbono e pobre em oxigênio. E ele vai voltar para o pulmão. As trocas gasosas vão ocorrer novamente, o sangue vai ser oxigenado e esse processo ele vai se repetindo. Aqui eu estou explicando pausadamente, só que em um pulmão normal, esse processo ele ocorre em menos tempo do que meio segundo, então ele é muito rápido. Percebam uma questão interessante aqui, gente, é que a diferença de pressão do oxigênio ela é de 60 milímetros de mercúrio para ter essa difusão, né? Mas a diferença do dióxido de carbono é de apenas 6 milímetros de mercúrio de um meio para o outro. E por que é que essa difusão ocorre do mesmo jeito, né? Mesmo tendo uma diferença de pressão tão pouca? Lembrem do slide anterior que eu expliquei que não só a diferença de pressão vai influenciar na difusão, mas também a solubilidade. E como eu mencionei, o dióxido de carbono, ele possui uma maior solubilidade no sangue, né, no plasma. Então, aqui ele vai se difundir facilmente e rapidamente, mesmo que a diferença, né, de concentração de um meio para o outro seja pouca. Gente, por hoje foi isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Continuem acompanhando o assunto aqui no canal e também lá no Instagram do Faciologia, que a gente sempre está trazendo conteúdo atualizado e da melhor forma para vocês, descomplicando a fisiologia humana. Tchau, tchau!